A letra mata, irmão. A letra mata, irmão. Cuidado, não fique estudando teologia não, assim você vai matar o espírito. A letra mata. Eu tenho certeza que você já ouviu esse tipo de coisa. Confessa que você já ouviu isso nas igrejas, não já? Mas será que é isso mesmo que as Escrituras nos diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6? É óbvio que não. Primeiro vamos ler o texto e depois nós vamos entender o que Paulo está dizendo aí. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Notaram o texto por completo? Perceberam que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse versículo de pelo menos duas alianças. A primeira aliança é a aliança da lei e a segunda aliança é a aliança do Espírito. O que significa essas duas alianças? A aliança da lei é a lei de Moisés, a letra que foi escrita na pedra. Por que chamado de letra por Paulo aí? Porque quando foi dado a lei por intermédio de Moisés, Deus escreveu com letras na pedra. Simples assim, é bem literal o texto mesmo. A segunda aliança é a aliança do Espírito, que é o Evangelho de Jesus Cristo nosso Senhor. Isso fica bem claro para você agora quando nós lemos o versículo 7, que faz parte do contexto, versículo 6 e versículo 7. Lembre-se da regrinha básica de hermenêutica. Jamais vá para a Bíblia com uma tesoura. Jamais vai para a Bíblia para recortá-la. Você precisa abrir a Bíblia e ler o texto completo para que você entenda o que a passagem está querendo dizer. Existe o contexto imediato e o contexto expansivo, que é de todo o texto, de toda a história, de todo o livro. Então, um texto fora de contexto é pretexto. Olha o contexto, versículo 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória, que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Mas por que essa lei, essa letra que é a lei de Moisés, ela mata? Porque a lei, ela revela o pecado. A lei, pela lei vem o conhecimento do pecado. Isso fica muito claro quando nós lemos Romanos capítulo 7, versículo 5. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Através da lei, nós conhecemos o pecado e uma vez o pecado consumado, ele gera a morte. É simples assim. Não está dizendo em momento nenhum que você não deve estudar as Escrituras. Essa lei aí não é a teologia, não é os livros históricos, não é o estudo sistemático, doutrinário, ortodoxo, teológico das Escrituras. Mas, muito pelo contrário, quando você estuda as Escrituras, quando você pesquisa, quando você se aprimora, quando você é um bom conhecedor, um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, como diz Paulo, você se torna um cristão maduro e preparado espiritualmente para servir melhor a Deus. Então, irmãozinho preguiçoso, pega a sua Bíblia e vai estudar, vai ler as Escrituras, tá bom? Deixa de ser preguiçoso e vai estudar a Bíblia Sagrada. Nós estamos com matrículas abertas no nosso seminário teológico Vida Cristã, STVC. Se você tiver interesse em estudar conosco, as matrículas elas estão abertas somente durante esta semana. Nossas aulas são todas as quintas-feiras ao vivo, 100% online, preço bastante acessível, a mensalidade, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito no seu conhecimento teológico nas Escrituras Sagradas, tá bom? Se você quer estudar conosco, digita aqui abaixo, eu quero, que eu vou te chamar no privado para que a gente possa te passar mais informações a respeito. Se você concorda com tudo que eu disse aqui e você vai começar a estudar as Escrituras, coloque aqui abaixo livros, escreva aí livros ou coloca o emojizinho dos livros aí e uma palminha de amém se você concorda. Deus abençoe.